de apoio de Ratinho Júnior parece que surtiu efeito. E o governador, sim, esteve ao lado de Bolsonaro aqui na capital, foi inclusive com o presidente comer pizza num rodízio e deixou claro que se o partido dele, o PSD, liberar, ele vai apoiar ainda mais Bolsonaro à reeleição. O presidente esteve na Marcha para Jesus aqui na capital, é um evento de evangélicos que não acontecia há 2 anos por motivos de pandemia e que reuniu milhares de pessoas, embora a Polícia Militar até o momento não tenha trazido aí um balanço oficial. Então, no discurso, Jair Bolsonaro disse o seguinte: só Deus o tira do poder, e também levantou aí outras bandeiras políticas do seu governo. Vamos ouvir. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho e só Deus me tira daquela cadeira. Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição. E é um dever meu, como chefe do Executivo, fazer com que todo aquele que esteja fora das 4 linhas da nossa Constituição venham para dentro da mesma. É a maneira que nós temos de viver em paz, em harmonia e sonhar com um futuro promissor para todos. Bom, aí o Jair Bolsonaro também reforçou a importância da liberdade. O presidente vem defendendo a livre manifestação da opinião nos últimos discursos. Vamos ouvir. Hoje, mais do que isso, todos nós daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Esse é o bem maior de um país que se diz democrático. Essa é a razão maior de nós lutarmos pelos nossos objetivos. A liberdade é mais importante que a própria vida. Bom, muito bem, né? Esse discurso foi feito aí em cima de um caminhão de som, aquele carro de trio elétrico, onde tinham diversos políticos colados ali no Bolsonaro e que era acompanhado por seus apoiadores. O governador Ratinho Júnior se encontrou, como a gente já registrou aqui, com o presidente da República, porém não discursou em nenhum momento e também não falou com a imprensa. Manteve publicamente o silêncio. Depois do discurso no sábado, nessa Marcha para Jesus, Bolsonaro e as demais lideranças políticas, né, os deputados federais, estaduais que apoiam o presidente, desceram do carro do som e aí eles participaram de um almoço reservado numa chácara perto da capital. Aqui em Curitiba, o Bolsonaro ficou hospedado no 20º Batalhão de Infantaria Blindada, é um quartel, né, no bairro Bacaxiri. É isso aí. E aí, no sábado, antes de acompanhar a Marcha para Jesus, onde fez essa declaração de que só Deus o tira do poder e depois, em seguida, defendendo a liberdade, o presidente da República se reuniu com bispos e pastores evangélicos no auditório do Teatro Guaíra. E aí, na última sexta-feira, foi isso. Foi comer pizza com Ratinho Júnior. Então, foi a 3ª visita de Bolsonaro ao Estado em pouco mais de um mês. Para a gente relembrar que em abril ele participou da Expo Londrina. E aí, no dia 11 desse mês, esteve em Maringá, na Expoingá. Agora, essa passagem dele aqui em Curitiba, mais do que um evento de fé, foi um evento de fé política, né, Riva? Muita gente já marcou a sua posição, fez a fotografia, deixou claro para Bolsonaro que o apoia, inclusive o governador Ratinho Júnior, que pelo visto só está esperando o ok do PSD, do partido dele, para falar sobre isso publicamente. E ele já tem isso aqui, ele sabe disso. Quando ele vai tirar foto, Rafa, ele já sabe que tá tudo certo, né? Porque o PSD, lá na sua origem, lá no Kassab, na turma lá, liberou os diretórios regionais para apoiarem quem bem entenderem. Por exemplo, em Minas, o Alexandre Calil vai de Lula. Lá no Rio de Janeiro, o governador do Rio vai de... Mas então por que o Ratinho não falou nada? Porque é uma questão do apoio de Álvaro Dias, dessa parceria que tem desde o ano de 2018. É o Senado, encrenca do Senado. A encrenca era o Senado. Existem, assim, algumas possibilidades. Por exemplo, na vice de Ratinho Júnior. Hoje o mais cotado é ser Darcy Piana. Tanto é que é reeleito na FEComércio e a FEComércio dá um recado para Ratinho Júnior. Olha, nós estivemos com você até agora, o Darcy Piana é o nosso candidato. Tanto o candidato dele quanto do G7. Darcy Piana foi chamado para ir pro MDB do Adur, que é um velho amigo da família Massa. Do pai e do filho. Não aceitou, ficou no PSD.
E ao que tudo indica, Ratinho deu ok pra ele. Então vamos juntos de novo. Mas, Riva, declarar apoio, uma dúvida, declarar apoio a Bolsonaro iria interferir, por exemplo, na posição independente do governador para o Senado? Ah, ia. É o grande X da questão, porque o Bolsonaro tem um candidato no Paraná, ele declarou voto. Bolsonaro não vai meter a mão em cumbuca. Se mais pessoas quiserem sair, como a Lene Sleutz, aquela turma toda, né? Até uma parte da direita mais raiz queria ela e não queria o Paulo, mas o Paulo é o candidato em que ele declarou voto. Até poderia não interferir tanto assim, que ele não vai nem interferir. Se quiser mais gente ser candidato, vai ser. Mas ele já declarou apoio ao Paulo Martins, que é um apoio muito forte. Sim. A gente sabe o tamanho do eleitorado que Bolsonaro tem no estado do Paraná. E transfere voto, sim. Ele consegue transferir voto. Agora, a dúvida era, e 2018, a gente não abraçou? A gente não era parceiro? Essa era a pergunta do Álvaro Dias. Não éramos amigos até a morte? O problema é que o Álvaro Dias se perdeu completamente nessa invenção da terceira via do Moro. Ele se perdeu ali. Afundou, né? Afundou. Não tem terceira via ainda. Não existe a terceira via, gente. Nós temos 3 senadores do Paraná do Podemos e os 3 hoje não são as principais figuras políticas do Paraná. Quem é o prefeito que diz assim, eu estou com Álvaro Dias? Puxa pela memória aí um prefeito de uma cidade de média para grande que faça isso. Não tem. Álvaro Dias esqueceu do Paraná durante os últimos 8 anos. Foi ser candidato à presidência da República, foi inventar uma terceira via que naufragou. E foi politicamente um tiro na água. Mas por enquanto ele está muito bem nas pesquisas. Isso, continua muito bem nas pesquisas para o Senado, porque tem um eleitorado muito tradicional nisso. Mas ele sempre larga bem nas pesquisas, sempre. Álvaro Dias sempre larga bem. Já perdeu algumas. Até quando foi governador, largou bem, quase que não vai. Mas foi. Agora a grande dúvida é para onde vai Álvaro Dias? Vai se lançar ao governo do estado? De repente perder na própria casa? E se aposentar? De uma forma... disputar o Senado? Isso. De uma forma totalmente contrária ao político que sempre foi, o político grande que foi no estado do Paraná? Numa frustração total? Porque, Rafaela, se ele perde essa campanha para o Senado, é aposentadoria. Pela idade que já tem, pelo tempo que ficou lá em cima, por tudo que já fez. É aposentadoria. A mim me parece que o Podemos vai achar uma saída honrosa. Lança de novo como candidato à presidência da República, porque perder em cenário federal é até passível de aceitação. Mas perder na própria casa, algo que sempre dominou, ficaria muito feio. Ficaria muito feio. Agora, se ele sai para o governo do estado, embola um pouco mais. De repente pode ter um segundo turno aí. Pode ter. Porque o PT de verdade não abraçou, por exemplo, a campanha de Roberto Requião, vamos ser bem honestos? Não abraçou de verdade. Requião foi convidado para o casamento da Janja e do Lula? Foi tirar foto no casamento? Não foi. A ideia do PT era lançar alguém da base petista. Mas hoje não existe esse nome aqui no estado. Ou iam lançar Gleisi Hoffmann, lembra do nome dela, do codinome dela que tinha, né, na Lava Jato? Lembro. Isso vai ser lembrado, gente. Pode ser que os processos não existam mais, muitos deles, Rafa. Mas tudo isso vai ser lembrado porque hoje o eleitor tem memória e a memória dele tá aqui, ó. É digital. As coisas não morrem mais. Não, e a campanha dos adversários sempre vai lembrar também sempre. A gente de muitas coisas, é óbvio. É sempre. Vão pegar e vão mostrar. Então, o PT não tinha. Lançou o Requião, que nem sequer abraçou demais o PT. Só faltou falar assim, não tinha outra opção pra eu sair. Vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Não tem tu, vai Pros tu dois, mesmo, é isso? Pros dois foi assim, não tem tu, vai tu mesmo. Foi conveniente para os dois. Então, assim, Álvaro hoje ou sai para candidato à presidência da República ou sai para o governo do estado. Porque como senador a coisa se complicou e se complicou muito. Porque, será, Riva, Rafa, que ele abre mão? ele não vai ter... Entendi. Não vai ter palanque. Palanque de quem que ele vai? Para rodar o estado, pedir voto. Com a força do dinheiro de qual campanha ele vai? Do Podemos? Podemos é um partido pequeno. Ó, complicou o meio campo, viu? Complicou. Ainda sobre a vinda do Bolsonaro, aqui tem um outro ponto que os ouvintes estão discutindo muito e que eu acho que é importante a gente falar, que é a fala do Bolsonaro, que ganhou aí as manchetes todas, de que só Deus o tira da cadeira. Forçou? Essa é uma fala perigosa.
Por que eu falo perigosa? Porque ela dá uma margem para N interpretações, Rafael. Mas para N interpretações. Inclusive, dá munição para os adversários dizerem, tá vendo aí? Tá querendo falar em golpe, ó. Só Deus tira ele do poder, quer dizer que a eleição não tira se ele perder? Num momento extremamente polarizado, qualquer mexida é como um jogo de xadrez. Você vai ter o contra-ataque do outro lado. É uma fala muito perigosa. É uma fala que precisa... Tudo bem que ele está jogando pro eleitorado evangélico dele e tudo mais. Mas é uma fala que precisa ser falada o contexto dela, não só a fala. Não, ele é presidente da nação toda, não só dos evangélicos e apoiadores. Preciso lembrar certo? disso. Ele é presidente, inclusive, de quem não votou nele. Isso, de todos os presidente brasileiros. de todo mundo. Então essa fala é perigosa porque ela dá muita margem para interpretação. Pensa do outro lado, se o Lula falasse isso, tivesse no poder, só Deus me tira daqui. O que é que você ia imaginar na hora? Não vai sair nunca. Não vai sair nunca Vai dar um mais. Lá vem o golpe da esquerda. Lá vem isso. Lá vem o golpe da esquerda aí. Esses cubanos, chavistas, stalinistas, trotskistas, aquele monte de coisa. Desse lado a interpretação tem que ser a mesma, gente. A mesma. Essa fala é muito perigosa para o momento que nós estamos vivendo, principalmente do tensionamento com o TSE. Essa fala tinha que ser tirada da boca do presidente da República, para ela não dar margem para esse tipo de interpretação. Aqui no nosso WhatsApp tem inclusive apoiadores do Bolsonaro falando que também acharam a frase um pouco pesada e outros defendendo e dizendo que pelo menos ele não falou que vai fazer pacto com o demônio. Bom, é o seguinte, ó, nosso WhatsApp é o 41 984 18 1071, 41 984 18 1071. Venha participar, deixa a sua opinião, você concorda, não concorda? Se faça ouvir aqui, mande pra gente a sua mensagem de texto ou de voz ou então entre, nós estamos ao vivo em Jovem Pan